Monteiro Lobato teve uma vida de 66 anos apenas. Nasceu em 1982 e faleceu em 1948. Foi um escritor e também um editor. Sim, ao falar de Monteiro Lobato, o que vem à nossa mente é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso porque esta é a sua obra mais famosa. Mas não se pode limitar o talento desse grande autor apenas ao fato de ter criado a Emília, a Narizinho, o Visconde, a Dona Benta, o Saci Pererê e os demais personagens marcantes na vida do brasileiro. Lobato também tinha habilidades empreendedoras. Criou a editora Monteiro Lobato e depois a Companhia Editorial Nacional. Ele foi um dos pioneiros autores da literatura infantil de nosso país e, por que não dizer, de toda a América Latina. Além da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou muitas obras voltadas para o público adulto. Falou dos vilarejos decadentes e a produção do Vale do Paraíba na época da crise do café. Monteiro Lobato figurou entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. E eu não disse que o Lobatão tinha outras habilidades? Ele também foi jornalista, tradutor e empresário. Sim, empresário. Um magnata do petróleo. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Agora é preciso voltar um pouco na linha do tempo. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 21 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Quem alfabetizou o menino prodígio foi a própria mãe. E daí em diante se desabrochou para o mundo da leitura. O avô do Lobatinho, o Visconde de Tremembé, tinha uma biblioteca. E o garoto leu todas as obras infantis que havia lá. Logo aos 10 anos, Lobatinho já demonstrava um comportamento, digamos que rebelde. Uma atitude que escandalizou toda a família. Isso porque o garoto se recusou a fazer a primeira comunhão. Já pensou? 4 anos depois, Monteiro Lobato foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. As tristezas e perdas vieram ao seio da família do agora adolescente Monteiro Lobato. Em 1898, faleceu o pai do garoto. E pouco tempo depois, também perdeu a mãe. E então, o futuro escritor foi viver com o avô. Mas se engana quem acha que Monteiro Lobato sempre foi chamado assim. Ao ser registrado, recebeu o nome de José Renato Monteiro Lobato. Após a morte do pai, o garoto pediu que a bengala, que tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão, e logo depois resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. E a partir daí passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. O Visconde de Tremembé, o avô de Lobato, impôs que ele ingressasse na Faculdade de Direito em 1900. Mas o que ele realmente queria era a Faculdade de Belas Artes. Nessa época, Lobato vivia em uma república de estudantes no centro de São Paulo. Ele e os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. Esse grupo escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. E usando vários pseudônimos, nomes falsos, fazia oposição ao prefeito da cidade. A amizade de Monteiro Lobato com Godofredo Rangel foi longa e durante muito tempo eles trocaram correspondência. Para se ter uma ideia, foram 40 anos de troca de cartas que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Marca de Glayer. O acadêmico de Direito escrevia para o jornal da faculdade. Já nesse momento, mostrava sua preocupação com as causas nacionais. Na formatura da turma, em 1904, fez um discurso tão agressivo que muitos professores, padres e bispos se retiraram da sala. Ao terminar o curso, voltou para Tremembé, prestou concurso para a promotoria pública, assumiu o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Em 1908, o recém-formado em Direito casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março. Com ela teve 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, mais uma perda para Lobato. Morre o avô, Elier da Fazenda Buquira, para onde se mudou. Agora, Lobato quer ser fazendeiro. Mas a veia literária pulsa forte e ele começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos com o nome de Urupês. Mas não só de fantasias foram as inspirações de Lobato. O agora escritor viveu suas polêmicas. Em 12 de novembro de 1912, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo uma carta que Monteiro Lobato havia enviado à
redação, intitulada Velha Praga. Isso causou grande polêmica, pois a carta criticava as queimadas, a ignorância e a miséria do caboclo, que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. Pronto, o Lobatão se cansou de ser fazendeiro. Em 1917, vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava. Virou empresário, fundou a revista Paraíba. Foram 12 números publicados, tendo como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo e outros tampas da literatura. O empresário Monteiro Lobato compra a Revista do Brasil, que tinha um caráter nacionalista, tornou-se editor e publicava seus artigos. Transformou a revista em um núcleo de defesa da cultura brasileira. Em 1917, no dia 20 de dezembro, Lobato publica no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Foi o mesmo que uma chuva ácida contra os quadros de Anita Mafaldi, pintora paulista recém-chegada da Europa. E isso lhe custou caro. A crítica foi o estupim para a ruptura com os líderes da famosa Semana de Arte Moderna. 4 anos antes da Semana de 22, em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês. Na obra, o escritor descrevia a paisagem das cidades por onde passou e apresenta mais um personagem marcante para a literatura brasileira, o Jeca Tatu, um caipira assolado pela pobreza, pela falta de coragem para trabalhar na agricultura. Sua fraqueza, seu raquitismo era também uma denúncia das condições de vida do homem sertanejo. A figura do Jeca Tatu, descrita em detalhes por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa. Ele citou o Jeca Tatu em um discurso na campanha presidencial de 1918. O Jeca era a representação do caipira brasileiro, abandonado à miséria pelos poderes públicos. A obra se tornou famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jeca Tatu se espalhou por todo o país. Alguns consideraram um relato fiel do homem abandonado pelo Estado. Outros diziam que tal materialização era exagerada. A obra, mais uma vez, dividiu opiniões. E em sua 4ª edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do campo. Os primeiros livros infantis. Urupês rendeu uma grande notoriedade para Monteiro Lobato e, movido pelo sucesso, em 1919, fundou a editora Monteiro Lobato. Foi por essa editora que o escritor lançou seus primeiros livros voltados para o público infantil. Em 1921, publica Narizinho Arrebitado. Em seguida, publicou Saci, ainda em 1921, e O Marquês de Rabicó, em 1922. Como se diz, foi sucesso, e isso fez com que o autor concentrasse as aventuras dos personagens no ambiente do sítio do Pica-Pau Amarelo. Assim como o sucesso, as dificuldades também vieram. E a chamada Revolução Paulista, ocorrida em 1924, levou sua editora à falência. Lobato teve que vender tudo. Ele e o amigo Octales fundaram outra editora apenas para imprimir livros didáticos. A Companhia Editora Nacional mudou-se então para o Rio de Janeiro, de empresário do mundo das letras para o dos barris de petróleo. O ano é 1927 e Lobato foi nomeado pelo presidente Washington Luiz como uma espécie de ministro adjunto da cultura do Brasil nos Estados Unidos. Lá, ele viu um grande progresso industrial e passou a desejar esse desenvolvimento para o Brasil. Em 1931, retorna e em 32 publica suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos. E a obra chama-se América e deu origem à fundação de uma campanha nacionalista pela produção de ferro e petróleo. Se empenhou em várias conferências e insistiu na existência de petróleo em solo brasileiro. Os especialistas estrangeiros diziam que não havia petróleo, mas Lobato insistia que sim. Lobato era visionário. Isso fez com que esse mestre das letras travasse uma luta de 10 anos na defesa das riquezas minerais do Brasil, assim como fez com a cultura. Com coragem, enfrentou a empresa Itabira Iron, que queria para si o direito de exploração do ferro brasileiro e exigia que o governo brasileiro lhe desse esse privilégio. Lobato, então, num processo investigativo, reuniu provas e, em 1936, publica O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Em 1941, na ditadura do governo Vargas, Monteiro Lobato é condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão. O motivo é que a publicação O Escândalo do
do petróleo e do ferro foi considerada um ataque contra o Conselho Nacional do Petróleo. Lobato foi perseguido, passa a morar na Argentina, lá viveu por um ano, volta ao Brasil em 1947. Em 5 de julho de 1948, em decorrência de problemas cardíacos, o autor mais patriota do Brasil morre na cidade de São Paulo. Seu legado e sua luta nunca serão esquecidos. Todo ano, no dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil, diante de sua importância para o país. A comemoração é uma singela homenagem a esse grande autor apaixonado pelo Brasil. Monteiro Lobato tem suas obras com a classificação de pré-modernista. Isso porque são levadas em consideração duas características importantes. O regionalismo. Sim, o Lobato retratou a realidade dos lugares onde viveu, e a outra característica é exatamente a denúncia da realidade cheia de problemas sociais e ausência do poder público. No conto Cidades Mortas, o autor descreve com maestria o dia a dia do Vale do Paraíba paulista no início do século XX, especialmente o processo de declínio da atividade cafeeira após a abolição da escravatura. Quando se diz que o Monteiro Lobato soube transitar bem no mundo literário, isso significa que suas obras não se limitam ao mundo infantil. Com uma vasta produção, o autor tem vários livros de ficção e também sobre questões sociais, políticas e econômicas, todos eles com seu viés nacionalista e com interesse pelos problemas do Brasil, mas especialmente com a perspectiva de que é possível construir um futuro melhor. Em 1920, escreveu a obra Negrinha. Em 21, A Onda Verde e O Macaco que se fez Homem, em 1923. Nacionalista. É assim que se pode definir o Monteiro Lobato, ainda que seu maior destaque seja na literatura infantil. Nessas obras, Lobato apresenta um aspecto moralista e pedagógico, sem nunca deixar de lado a luta pelos interesses nacionais. Relatou as tradições e os temas da mitologia. Foi em 1960 que a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo conseguiu atingir um público ainda maior. A televisão brasileira levou para a dramaturgia o mito e as fábulas de Monteiro Lobato. Quem não se lembra da boneca Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé, o Saci Pererê e a Cuca? Vale muito a pena ler e conhecer melhor esse grande autor, do qual podemos sentir um grande orgulho por ele ser brasileiro. E você, o que achou desse vídeo? Comente, ainda que seja para apontar alguma crítica, alguma sugestão, ou se gostou, deixar um joinha, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal, porque vem muito mais pela frente. Até o nosso próximo vídeo.